Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos iniciar o estudo dessa noite, mas vamos ouvir um louvor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar usufruindo da tecnologia para podermos, Senhor Deus, transmitir a Tua Palavra, podermos estar em comunhão, Senhor Deus, mesmo de uma maneira virtual, poder colocar diante de Ti as nossas petições, colocar diante de Ti motivos de agradecimento, sendo também hoje, Senhor Deus, um momento de oração. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, Senhor. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e continue a nos ensinar a crescer no conhecimento da verdade. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, Senhor Deus. Te louvo porque o Senhor nos permite Te conhecer, acessível a cada um de nós através do Teu Filho Jesus Cristo. Eu Te louvo e Te agradeço por isso. Muito obrigado, Senhor. Continue com cada um, abençoando a cada um. Seja com esse momento que teremos aqui, Pai, que seja um momento de crescimento espiritual, crescimento da Tua Palavra, conhecimento dela. E, Senhor Deus, momento também de reflexão, para que possamos entender qual é a Tua vontade, que já é declarada na Tua própria Palavra, perfeita, boa e agradável. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Mais uma vez, estamos reunidos para podermos compartilhar da Palavra de Deus. Mais uma vez, boa noite a você que está conosco aí, você que estará depois também. Sinta-se muito bem-vindo, a esse momento que estamos compartilhando ainda nas quintas-feiras, através da live. A Igreja Batista Central em Fazendinha, em Araruama, no bairro da Fazendinha, já retornou aos seus cultos presenciais, somente aos domingos. A Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, o culto da manhã às 10h30, e o culto à noite às 19h30 às 20 horas e 30 minutos. Tiramos meia hora do culto à noite, tá bom? E estamos aí nesse momento de retorno, momento de experimentar, essa questão de cumprir algumas exigências, mas estamos indo, indo graças a Deus. Você que está em casa, você que fica em casa também, sempre recebe uma palavra, e somos todos muito bem-vindos para estarmos aqui nesse momento, para compartilharmos, com alegria, esse momento de felicidade, esse momento de estarmos
juntos, né, para meditar e estudar a palavra de Deus. E essa palavra que é viva e eficaz, ela nos convida a termos uma intimidade com Ele. É o que vamos falar exatamente hoje. Né, a identidade de termos conhecimento de Deus, para que possamos compreender a sua vontade. Ele que é a essência de todas as coisas, né? Ele que é tudo aquilo que é necessário para que possamos viver nessa terra. E durante esse período, né, nós todos os domingos, né, no término da Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre os aniversariantes. Mas eu quero aqui mais uma vez parabenizar os irmãos que completaram o aniversário, né, e estão completando aniversário hoje. O irmão Ezequiel está fazendo aniversário hoje. É muito bom podermos estar compartilhando essa alegria junto ali com eles, né? E é maravilhoso podermos desejar um feliz aniversário. Mas no dia 2, né, o Francisco completou aniversário. No dia 5, a Laila completou aniversário. No dia 6, a Karen e o irmão de Djalma também completaram aniversário. E hoje, dia 9, o irmão Ezequiel completando aniversário. Muito bom podermos desejar feliz aniversário, né, nesse momento totalmente atípico que estamos vivendo, mas também lembrar que há momentos de alegria, há momentos de festejar, há momentos de agradecer. Então, mais uma vez, Francisco, Laila, Karen, Djalma e Ezequiel, parabéns, né? Parabéns. E no domingo pela manhã, né, mas vamos relembrar os aniversariantes da semana, não é? A partir de domingo até, né, de segunda até domingo, tá bom? Deus abençoe você. Vamos orar. E nesse momento eu quero que você coloque algo que está no seu coração, seja de petição ou de agradecimento. E nós vamos, durante o louvor que estará tocando, ter um momento de pensar como está a nossa vida, o que nós queremos, não é, para a nossa própria vida, que o principal é cumprir a vontade do Senhor para ela. Mas talvez aí você, mesmo distante, queira colocar aí no comentário algo para, né, dizer do seu pedido, se você assim desejar, ou agradecer, se assim você desejar, e também posteriormente estaremos orando. Mas você pode aí também no seu silêncio, né, colocar diante de Deus algo que possa estar te incomodando. Você pode colocar diante de Deus algo que você quer agradecer. Então é maravilhoso entender isso. Então busquemos ao Senhor e continuemos a buscar ao Senhor, né, no conhecimento dele, que será a base do estudo dessa noite. Então, enquanto o louvor está aqui tocando, né, vai aí o seu momento com Deus. Faça o seu pedido. Faça o seu momento de agradecimento. E depois eu estarei orando, tá bom? Junto com você. É culto de oração. Né? Vamos orar, não somente vamos estudar a palavra, mas também às quintas-feiras, como fazemos no culto presencial, é momento de orar. É momento de externar alegria, é momento de externar angústias, não é? E dizer, principalmente de Deus, que já conhece tudo, quais são as nossas alegrias e as nossas tristezas. E Ele continua cuidando de tudo. Então vamos orar? Não orar agora, né? Você vai ter um tempinho aí para meditar e pensar e externar mesmo, como você estivesse lá no culto de oração presencial. E falar, Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, eu quero pedir por isso. Mas externe isso enquanto o louvor estará tocando aqui. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão
Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, mais uma vez erguendo a nossa voz em oração, queremos primeiro te agradecer pelo teu sustentar, pelo teu cuidado, Senhor Deus, porque queremos te agradecer pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem, acima de tudo, demonstrado que não há outro caminho e não há outra verdade, não há outra vida. Que a cada um possa entender, Senhor Deus, a preciosidade de poder te servir em espírito e em verdade. E agora, Senhor Deus, estamos colocando diante de ti, Senhor Deus, os nossos pedidos. Que talvez, Senhor Deus, alguém está se sentindo totalmente perdido, totalmente perdida, sem direção, sem saber o que fazer. Mas o Senhor é o caminho, o Senhor é a resposta. Ó Senhor Deus, e queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos permite colocar diante de ti como pedido. Senhor Deus, talvez alguém está totalmente angustiado, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida dessa pessoa. Talvez alguém, Senhor Deus, precise tomar uma decisão e está receoso. O Senhor traga iluminação à mente, Pai, para que possa haver certeza na decisão tomada. Ó Senhor Deus, sabemos que o que o Senhor abre, a porta que o Senhor abre, Senhor Deus, é o Senhor que abriu. A porta que fechou é o Senhor que fechou. Então, Pai, que possamos entender tudo aquilo quando colocamos diante de Ti em primeiro lugar. Não tomando decisões por nossa própria vontade, no ímpeto, Senhor Deus, mas colocando diante de Ti, faça em mim a Tua vontade, Senhor. Não somente colocando pedidos diante de Ti, de fazer algo por nós ou realizar algo em nosso favor, mas que a Tua vontade seja feita em nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. E te agradecemos também por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver, caminhar para crescimento, de servir como testemunho do Teu poder para aqueles que estão ao nosso redor. Derrama a Tua paz e continue derramando a Tua paz. Derrame a Tua graça e continue derramando a Tua graça, porque tudo isso já nos foi derramado, tudo isso já nos foi entregue. Mas queremos externar, Senhor Deus, o desejo do nosso coração. E o Senhor sabe o que vai na mente e no coração de cada um que está ao nosso alcance, agora e depois. E mesmo que não esteja ao nosso alcance, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor conhece todas as coisas. E eu te louvo e te agradeço por isso. Muito obrigado, porque podemos contar contigo para agradecer, para pedir. Mas que possamos ter a hombridade de agradecer. Cantar louvores ao Senhor, mesmo ainda não tendo recebido o que pedimos. E confiados em Ti, vamos crescendo dia após dia. Seja, Senhor Deus, com cada lar, seja com cada pessoa, seja com cada família. Te pedindo mais uma vez pela nossa nação, te pedindo, Senhor Deus, pelos governantes da nossa nação, para que o Senhor esteja cuidando, direcionando todas as coisas com a destra do Teu poder. Direcionando, Senhor Deus, o pensamento, Senhor Deus, a vontade das pessoas que estão no governo, para que possa, Senhor Deus, beneficiar o povo no sentido da Tua vontade. Abençoa, Pai, cuida de cada um. Possa ser que alguém esteja enfermo nesse momento. Ó Senhor Deus, te clamamos que o Senhor venha com a restauração da saúde. Possa ser que alguém, Senhor Deus, esteja preocupado com o seu familiar ou amigo que está hospitalizado, que o Senhor continue derramando da sua paz e certeza que presente sempre está. Muito obrigado, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, dos governos, cuida, Senhor Deus, daquelas pessoas que estão no trabalho, Senhor Deus, para nos servir como profissionais da saúde, como policiais, bombeiros, Senhor Deus, todos aqueles que trabalham na área de saúde, agentes de saúde, abençoa, cuida de cada um. Aqueles que estão na rua, Senhor Deus, trabalhando, guarda-os, Senhor Deus, com a força do Teu poder. No nosso ir e no nosso voltar, sejamos guardados pelo Senhor. E fale conosco, Pai. Continue a falar conosco, através do estudo dessa noite. Eu já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos meditar no conhecimento de Deus como identidade. E o livro de Oséias nos chama a atenção exatamente para isso. Exatamente para isso. Oséias capítulo 6, o verso 3 e o verso 6, diz o seguinte. Oséias capítulo 6, verso 3 e verso 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia, que rega a terra. E o verso 6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Interessante que somos convidados a crescer no conhecimento de Deus. E qual era o problema narrado aqui para esta nação, no caso aqui Israel, no livro do profeta Oséias? Segundo a profecia de Oséias, o centro do problema da nação, no caso aqui Israel, era a idolatria. Era a idolatria. A negligência do conhecimento de Deus. E não somente faltava conhecimento. Não só faltava conhecimento, mas também os responsáveis por transmitir o conhecimento rejeitavam Deus. Olha o que o verso 4:1 diz. Capítulo 4, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, sem nem amor, nem conhecimento de Deus. Dá para entender? É algo diferente de hoje? O contexto da profecia de Oséias, do relato do livro de Oséias, é alguma coisa diferente de hoje? Mais uma vez, Oséias 4, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Então faltava amor, faltava conhecimento de Deus, faltava o amor de Deus numa nação que se dizia dele, que se declarava dele. Faltava esse conhecimento e esse amor, e a idolatria estava atrapalhando tudo. Mas também havia um grande problema. Os líderes que tinham a responsabilidade de transmitir a verdade do conhecimento de Deus estavam falhando. E aí é o verso 6 de Oséias capítulo 4. Olha o que diz. Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esqueci dos teus filhos. Dá para entender a responsabilidade que alguém tem no transmitir a palavra de Deus? Para uma nação, para um povo, a responsabilidade que temos como líderes, espirituais, como assim às vezes somos chamados, como apacentadores, de transmitir a verdade da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E aí, por causa da falta do conhecimento de Deus, falta identidade. E por faltar identidade, cada vez mais se distancia desse conhecimento de Deus. E talvez ainda não tenhamos percebido que existe uma relação. Não é? Uma relação da identidade daquele que se diz de Deus com o conhecimento dele. O conhecimento de Deus no Antigo Testamento, e lógico também que não é somente no Antigo, no Novo também, não é um conhecimento intelectual. Muitos se enganam em achar que é um conhecimento intelectual, de sabedoria. Mas o que somos convidados a entender aqui através de Oséias, e lógico que através de toda a palavra de Deus, é que o conhecer ao Senhor não significa algo intelectual, mas de comunhão e intimidade. Esse é o significado desta revelação vinda através de Oséias. De conhecer ao Senhor. Por que Gomer é infiel? Porque rejeitava o conhecimento, a comunhão, a intimidade com o Criador. Por isso que Gomer é infiel. Por isso que é infiel. E quando nós olhamos, como nós percebemos a rejeição do conhecimento de Deus, ou seja, a rejeição da comunhão e da intimidade com Ele, traz
erro de caminho, traz abismo, atalhos, que são caminhos de morte. Israel está vivendo isso, a nação está vivendo isso, o mundo está vivendo isso. Nada diferente hoje. O conhecimento de Deus se traduz na fidelidade à sua vontade. Que o seu próprio filho falou que os meus mandamentos não são pesados. Jesus mesmo falou. E sabe o que acontece? O grande problema é que a culpa sempre é de Deus. O que está acontecendo com essa nação aqui no livro de Oséias? Um arrependimento fingido. Não é arrependimento. Não posso chamar nem de um arrependimento parcial. Porque não existe arrependimento parcial. Ou se arrepende ou não. Existe fingimento para tentar enganar Deus. Olha que interessante o verso 15, que é o último verso do capítulo 6. Deus apresenta a Oséias a necessidade de ser resgatada a nação. Deus apresenta a Oséias a necessidade de voltar a ter com Deus comunhão e intimidade. E olha o que Deus diz no capítulo 5, no verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar. Tranquilo? Deus está falando. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemo-nos para o Senhor. Capítulo 6, verso 1. Porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha só. Que arrependimento é esse? Que não reconhece a sua própria culpa? Foi o Senhor que nos feriu. Foi Ele que nos feriu. Olha o que Deus diz no finalzinho do capítulo 5, verso 15. Irei e vou para o meu lugar, vou voltar lá para o meu trono, quietinho, observando, já sabedor de tudo, lógico, né? Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, não arrependidos. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez ferida e ligará. Calma aí. De quem é a culpa? Consegue entender a ponte que é feita de um capítulo para o outro? Vamos prosseguir no conhecimento de Deus, entendendo que Ele sempre nos busca e nos buscará para que possamos reconhecer os nossos erros. Os nossos erros. E as consequências dos nossos erros não podem ser atribuídas ao Eterno. Essa é a falha de Israel aqui. Essa é a falha de Israel aqui. Não é? É a falha deles aqui. E aí o verso 4 fala assim, ó: que te farei, ó Efraim? Nós. A tribo de Efraim nos representa, os gentios. Lembra que o reino do norte cai primeiro? A tribo predominante era a tribo de Efraim, no reino do norte. E que te farei, Judá? Que cai depois? Não é? Cai depois? Praticamente 200 anos depois. O reino do norte cai em 722 a.C. 200 anos depois, mais ou menos, quase 200 anos depois, mais ou menos, cai Judá, capital Jerusalém. Então o que eu vou fazer de você, povo da terra? Essa é a questão aqui. Porque vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada, que cedo passa. Dá para entender que Deus está no seu santo lugar, no seu alto e sublime trono, nos observando e agindo, e nos buscando, para que o busquemos e cresçamos no conhecimento da intimidade e da comunhão. A essência da humanidade tem nome: Deus, o Criador de todas as coisas, o Eterno, o Criador de tudo. Mas aí o que eu vou fazer de você, Efraim, que nos representa?
O reino do norte foi espalhado sobre toda a terra, né? E representa os não-judeus. Judeus são os da tribo de Judá, não é certo? Do reino do sul. Efraim espalhou-se sobre toda a terra. Nasce os gentios, não é? Surgem os gentios através do reino do norte. Reino do norte. Então o que eu vou fazer com vocês, povo dessa terra? Por isso que no capítulo 4, verso 1 diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque eu tenho uma contenda só com Israel? Com Efraim também. Com Judá também. Certo? Eu tenho uma contenda com os habitantes da terra. Os habitantes da terra. Então, vinde e tornemos para o Senhor de verdade, não somente para poder amenizar um problema. E depois que o problema passa, volta-se para os mesmos erros, para os mesmos vacilos, para os mesmos pecados, para a mesma idolatria, para a mesma falta de amor, para a mesma falta de comunhão e para a mesma falta de intimidade com o Criador. Esse é o problema que Oséias está nos apresentando. Em dias de angústias, há pessoas que oram como Israel orou. Tem pessoas que oram, voltemos para o Senhor. Ele nos castigou, botando a culpa nele. Com certeza nos perdoará. Espera aí. Mas espera aí. O verso 6 diz o seguinte, espera aí, calma aí. Misericórdia eu quero. Eu quero a misericórdia. Isso é que eu quero. E não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mais do que holocaustos. O Senhor quer é arrependimento sincero da nação, a começar em mim. Arrependimento sincero dessa nação chamada Brasil, essa nação chamada a sua nação aí, dependendo de onde você está sendo alcançado. Arrependimento verdadeiro em mim para que alcance a nação. Então, muitos no momento de angústia, oram ao Senhor. Como está registrado aqui em Oséias, capítulo 6, de 1 a 3, vinde e tornemos para o Senhor. Deus fala no verso 15 do capítulo 5. Cedo me buscarão dizendo o quê? Que foi o Senhor que nos feriu, mas Ele vai nos sarar. Ele vai nos sarar. Olha o que diz o verso 1 a 3, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia, aquela chuva abundante, né, que rega a terra, que te fará. O que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? O que te farei, nação da terra? Povo da terra? Essa é a pergunta. Então muitas pessoas se apresentam diante de Deus com angústias. Estamos vivendo uma angústia aí que você está se tentando arrumar uma resposta, não é? Quantas e quantas angústias vieram antes e continuarão vindo, não é? Muitas virão. O grande problema não está propriamente na oração. O problema não está na oração deles. Não está, mas no coração deles. O problema não está no abrir a boca e orar ao Senhor, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Oh, que coisa linda! O problema não está nisso, não. O problema é que está no coração de cada ser humano. Deus diz a respeito dessas pessoas: o que eu vou fazer com vocês? O que eu vou fazer com vocês? E com você? Comigo? O que eu vou fazer? O que eu faço? Não é? Interessante, né? O que eu faço? O amor de vocês é passageiro, na verdade. Não é nem amor. É só um momento de necessidade, porque estão sofrendo. Não, Deus não quer que ninguém o busque assim. Deus quer que cresçamos no conhecimento dEle, ou seja, segundo o Antigo e o Novo Testamento, mas aqui focado mais no Antigo, a comunhão e a intimidade com Deus para trazer intimidade, identidade. Identidade com Ele. Isso é que Ele quer. Isso é que Ele deseja. É isso que o Senhor quer. Se observarmos atentamente o capítulo 5, verso 15, nós vamos perceber que Deus deseja uma abundância de direção sincera. Isso que Ele quer.
Eu vou para o meu lugar. 5, verso 15. Até que vocês se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Infelizmente dizendo, vinde e adoremos, porque estão passando por um sufoco. Tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Interessante buscar Deus somente por interesse. O que precisamos entender é que o capítulo 6 nos apresenta um aparente arrependimento. Que não é aparente arrependimento. Muitos são assim. Muitos são assim. De aparente arrependimento, mas continuam praticando as mesmas práticas, né? Desculpa aí a redundância. No momento daquela mulher lá, pega, né? Somente ela pega. Eu sempre lembro desse momento de arrependimento sincero. Não é? E Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e as pessoas vão saindo um a um. Fica somente Jesus e ela. E aí Jesus fala, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá e não adultere mais. Esse é o contexto? Esse é o contexto. Então Israel estava adulterando com outros deuses. E na hora que Deus se apresenta na sua santidade para buscar o povo, para trazer intimidade ao povo, o povo diz que Deus está trazendo ferida. Retornando aqui, precisamos entender o chamado de Deus para que tenhamos com Ele comunhão e intimidade. Precisamos entender o chamado dele para isso. O indício do arrependimento de Israel era transitório, momentâneo, passageiro. Passageiro, Oséias 6,4 deixa isso muito bem claro. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como uma nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. A neblina, quando vem, aquela neblina densa, lá, tipo, olha, coisa linda, né? Maravilhosa aquela neblina densa. Não é? Aquele nevoeiro denso, de repente, dissipa. Dissipa. Será que nós não estamos também fazendo isso? Exatamente assim? O nosso amor em relação a Deus é como névoa da manhã, que logo passa. Passou o sufoco, voltamos aos nossos caminhar pelos nossos próprios pés, tomar a decisão pela nossa própria cabeça. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Precisamos reconhecer que o Senhor permite que situações adversas, extremas, entrem na nossa vida, na vida de uma nação, na vida de um povo, para que entendam que o Senhor continua no trono. Não é Ele que está trazendo maldição, não é Ele que está trazendo enfermidade, não é Ele que está trazendo problema, são as nossas próprias consequências, são as consequências das nossas atitudes. Quantas enfermidades que surgem por falta de obediência? Certo? Alimento puro, alimento impuro não existe mais. Tudo bem, mas é claro que tem alimento que faz mal. Certo? Então para que ficar comendo lontra? Para que ficar comendo cobra? Né? É uma vida de imundícia. De imundícia. Deus valoriza o nosso relacionamento com Ele. É Ele mesmo que nos convida a cultuá-lo. É Ele mesmo que convida. Ele prestar adoração. E o Oséias 6,6 deixa isso aí bem claro. Pois misericórdia que eu quero. E não sacrifício. É muito fácil ir lá e sacrificar alguma coisa, como a gente ouve muito isso, né? Vamos sacrificar, vamos sacrificar. Ele não quer isso. Ele quer que as pessoas sejam misericordiosas, que o seu amor esteja em nós. Sacrifício e conhecimento de Deus, né? Não tem misericórdia, Ele quer. E não sacrifício. E conhecimento dele mais do que holocausto, ou seja, intimidade e comunhão com Ele mais do que ofertas queimadas. Muito mais. Falei domingo passado que as pessoas estão muito mais preocupadas com dízimos e ofertas do que com a vida das pessoas. E é exatamente isso que está acontecendo. Quantas pessoas estão preocupadas porque os templos, entre aspas, estão fechados? Ainda.
Estão preocupados por causa das vidas ou por causa da entrada que está caindo? Por isso que aqui, inclusive, os sacerdotes são... Né? Aí voltando no capítulo 4, verso 6, não é isso? Capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Da linhagem sacerdotal. Sai fora. Está vendo a responsabilidade que é? Eu não tenho nenhum medo em falar isso. Muitos estão preocupados com a arrecadação e não com as vidas. É privilégio a pessoa fazer parte da vida financeira, né, da comunidade que ela faz parte. Isso é privilégio. De abençoar ali, né, o local de reunião. É maravilhoso. O prédio alugado, o prédio comprado, isso não importa. É maravilhoso. Mas as pessoas... Dá para perceber que alguns estão preocupados com a finança e não com as pessoas. Ah, mas sem dinheiro a gente não pode abençoar as pessoas. O ajuntamento dos santos pode fazer muita coisa. Por isso que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Conhecimento dele, ou seja, intimidade e comunhão, e não holocausto, não oferta queimada. Mais uma vez lembrando, é privilégio poder dizimar, é privilégio poder ofertar livremente, sem força, sem violência, sem opressão. Mas Deus, ele quer que usemos de misericórdia, porque o ajuntamento dos santos, Deus age e faz milagres acontecer. Um milagre aconteceu, acontece. Então vamos prosseguir em conhecer a Deus de verdade. Não é só conhecereis a verdade vos libertará. Tem que conhecer o Filho para que verdadeiramente seja livre. E conhecer o Filho nos traz algo interessante, já que estamos falando de intimidade. Somos reflexos de quem admiramos e adoramos. Quantas pessoas são reflexos dos ídolos? Não é? Das mídias sociais, da música, de que qualquer ídolo for. Quantas pessoas se vestem igual, falam igual, né? Corta o cabelo igual. Então somos reflexos de quem admiramos e de quem adoramos. Nós somos chamados a sermos reflexos de Cristo. De Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele mesmo disse, não é? Em Mateus capítulo 10, 25 está registrado: basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Basta. Quem é o teu modelo? Quem é o teu exemplo? A quem você tem buscado se modelar, se igualar? Porque a gente vê as pessoas se igualando a um montão de gente aí. Seja no jeito da barba, o corte de cabelo, o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de gesticular, tudo igual. Seja na questão religiosa ou na questão secular, podemos falar assim. Que existem ídolos religiosos e ídolos seculares. E nós somos chamados essa noite para lembrar que Deus nos convida a ter comunhão e intimidade com Ele, que se chama identidade. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Mateus 10, verso 25. Não é? Existe uma promessa de restauração? Lógico que existe. Existe uma promessa de restauração. Deus é que liga a ferida. Não é? Dias passarão e seremos revigorados. Não é? E no terceiro dia seremos e viveremos diante dele. Lógico que existem promessas, não é? Promessas. Mas a questão toda é que Deus busca o verdadeiro arrependimento. Misericórdia quero. Por isso que a ênfase é essa, na identidade daquele que diz que o serve. Essa é a busca dele em nós. Essa é a busca dele em nós. É tempo de restauração, lógico que é. Arrependei-vos, Atos capítulo 3, 19 a 21, para essa mesma nação aqui. Para essa mesma nação aqui. Não é? Diante do discurso, né? Em Atos capítulo 3 do apóstolo Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério,
e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então há uma promessa em Oséias de restauração, sim. Só que o povo não está atentando a isso. Deus ligará, curará as feridas. Depois seremos revigorados e viveremos com Ele para sempre. Lógico que essa promessa está ali no livro de Oséias. Está ali, Pedro traz a memória lá, quando ele faz o seu discurso evangelístico lá em Atos capítulo 3. Não é? A promessa de refrigério, ela vem. A promessa de restauração, ela chegou. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de poder e graça, e vimos, não é? O vimos como unigênito do Pai. Esse refrigério chegou até nós. Mas como Israel aqui precisava entender, o Brasil, eu, você, o mundo, precisa entender que precisamos nos livrar do pecado que tenazmente nos rodeia. E conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, comunhão e intimidade igual à identidade. Porque vamos refletir quem adoramos. Vamos refletir quem admiramos. Vamos refletir. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre, certo? Basta ser. E o servo como o seu Senhor. Então basta-nos ser igual a Cristo. Basta-nos ser igual a Cristo. A igreja precisa de uma nova reforma? Será que precisa? Eu até fiz o meu trabalho, né? O meu TCC foi sobre a questão da reforma, mas não é prontamente o assunto de hoje aqui. Não necessita de uma reforma especificamente. Precisa de uma restauração. 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 Efésios capítulo 4, de 11 a 12 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. E aí voltemos a Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Acabou a linhagem sacerdotal para essa pessoa. Certo? Naquele tempo era a linhagem sacerdotal familiar, né? Lembre disso. Lembre disso. Deus nos convida a uma vida íntima com Ele. Quem é o nosso modelo? Quem tem sido o nosso modelo? Certo? Quem tem sido o nosso modelo? Precisamos entender que o nosso coração verdadeiramente precisa buscar a motivação correta. De buscar e conhecer ao Senhor que se colocou acessível. Se colocou acessível a cada um de nós. E todo o tempo eu e você somos chamados a lembrar disso. Todo o tempo eu e você somos convidados a lembrar desse maravilhoso, não é, chamado de Deus para cada um de nós. Deus te convidando, Deus me convidando, não é, a termos intimidade com Ele. Olha o que o profeta Isaías, capítulo 65, diz: Fui buscado pelos que não me perguntavam por mim. Se você ainda não tem conhecimento de Deus, busque esse conhecimento de Deus. Porque olha o que diz Isaías 65. Fui buscado por quem não perguntava por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamou do meu nome. E o que o Senhor responde a esse povo que o busca? Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Por que ele diz isso? Porque eu estendi a minha mão o tempo todo a pessoas rebeldes, que andam por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne que não é boa, e no caso aqui algumas versões de carne de porco, e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Olha só, ainda reclama das doenças, certo? Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo.
Não adianta holocausto. Não adianta sacrifício sem arrependimento. Mas aí o Senhor diz aqui, fui buscado pelos que não me perguntavam por mim. Talvez você está aí agora e ainda não teve um encontro com o Senhor de verdade. Certo? Fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava pelo meu nome, e eu disse, eis-me aqui. É o Senhor que está dizendo agora, eis-me aqui. Quando o Senhor chama o profeta, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, não é isso? Agora aqui em 65 é o Senhor que diz, eis-me aqui. Estende a mão para você, para mim, para todas as nações. Que precisam buscá-lo em espírito e em verdade. O tempo todo, buscá-lo em espírito e em verdade. Então, o tempo de restauração chega até nós. Precisamos restaurar os valores originais da ideia da Igreja de Cristo. Precisamos restaurar os valores e a intimidade da ideia da Igreja de Cristo, que foram perdidos durante o tempo, ao longo dos anos. Ao longo dos anos. E o Senhor nos convida hoje a mudarmos de direção. Ele diz aqui, o profeta, né? Ele aqui registrado pelo profeta, que será como chuva seródia, que rega a terra. O que é chuva seródia? A chuva temporã, primeiro precisamos entender. Que existem essas duas passagens, né, de chuva no texto bíblico. A temporã e a seródia. A chuva temporã é aquela que regava a semente e fazia brotar. Profeticamente foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Certo? O que aconteceu lá? Veio para fazer brotar algo, a semente. Certo? Regou ali, quando nasce a igreja, podemos dizer assim. Já a chuva seródia é a chuva abundante, que vem antes da colheita, para preparar tudo para a colheita. Haverá uma grande presença de Deus na sua vida e na minha vida, se nós buscarmos comunhão e intimidade com Ele. Somos chamados, voltamos aqui a Oséias. A promessa de Deus se concretizará e tem se concretizado o tempo todo. Misericórdia o Senhor quer, e não sacrifícios. Que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, para que a promessa da grande presença do Senhor na sua vida e na minha vida seja uma realidade. Uma realidade, uma verdade. Uma verdade. O tempo todo uma verdade. Ele quer intimidade, ele quer identidade. Então, a igreja precisa buscar intimidade com Deus. E nada melhor do que esse momento que estamos vivendo. É ou não é? Aí vamos culpar Deus por causa da quarentena? Porque aqui o povo culpou Deus. Vamos culpar Deus por causa do Covid-19? Porque aqui o povo culpou Deus. Por falta de conhecimento. Certo? Mais uma vez. Oséias 5, verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles ainda angustiados, cedo me buscarão. Mas dizendo o quê? Só de boca para fora. Capítulo 6. Vinde e retornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nos reconheçamos errantes, culpados das nossas atitudes e ações. E aí, quando olhamos para esse texto de Oséias capítulo 6, que nos convida a conhecermos e prosseguir conhecendo ao Senhor, somos chamados a uma questão maravilhosa, de vivermos o avivamento hoje. Hoje é o avivamento. Sem exceção. Porque precisamos entender que conhecer Deus é o nosso maior propósito aqui nessa terra. Somos convidados a conhecê-lo. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que Ele te conduza e governe a sua vida. Você tem livre acesso a Ele. Prossiga em conhecimento. O véu se rasgou de alto a baixo. Né? Na revelação do Filho de Deus, ali na cruz por nós. Conheça-o.
E continue buscando Ele para conhecimento. Continue buscando. Converse com Deus a respeito do que você está fazendo com a sua vida. Converse com Ele. Busque ao Senhor por amor e não por obrigação. Busque por amor e não por angústia. Porque quando estamos buscando Ele com amor, mesmo em meio à angústia, continuaremos amando a Ele. Mesmo em meio à felicidade, continuaremos amando a Ele, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. O eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e você de mim, de cada um de nós. Não busque somente alívio e bênção. Busque o Senhor. Mais uma vez, sempre vem, né, lembrar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembre disso. Que a sua oração, eu estou incluído nisso aí, tenho certeza disso. Que a sua oração, que a minha oração, seja uma manifestação pública de fé real. Fé real. Que o amor de Deus colocado à nossa disposição seja sincero no devolver esse amor a Ele. Como filhos e filhas amados dele. Se você ainda não tomou essa decisão, busque-o. Entregue a sua vida a Ele. E mais uma vez, para finalizar, Oséias 6:6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Muito mais. Certo? Esse povo aqui transgrediu a aliança de Deus. E depois vem reclamar e colocar a culpa nele. Colocar a culpa nele. Continuemos buscando o Senhor. Então, mais uma vez, que Deus te abençoe e te guarde. E que Ele governe, deixe Ele governar as nossas vidas. Deixemos, porque temos livre acesso a Ele. Livre acesso a Ele. Vamos ouvir um louvor e depois eu estarei orando por cada um de nós. Deus quer intimidade, identidade. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. A memória não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Vamos orar? Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais que holocaustos.
Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo compartilhar da Tua palavra essa noite. Que o Senhor continue a cuidar de nós e a tratar de todas as coisas, Senhor Deus, que ouvimos, Senhor Deus, e compartilhamos hoje aqui essa noite. Precisamos entender, Senhor Deus, que o Senhor, mesmo em meio às adversidades, continua sendo Deus, o eterno e todo-poderoso Deus. E que possamos, Senhor Deus, entender que temos as nossas responsabilidades diante, Senhor Deus, não somente da sociedade, não somente diante da nossa família, não somente diante de uma comunidade de fé que pertencemos. Ó Senhor Deus, mas temos acima de tudo uma responsabilidade diante de Ti de buscar comunhão, de buscar conhecimento, para que possamos ter uma intimidade contigo, Senhor Deus. E entender que o Senhor cuida de todas as coisas e que nada está acima do Teu poder. Eu Te louvo e Te agradeço pela vida de cada um, Senhor Deus. Dê a cada um uma noite tranquila, um sono restaurador, Senhor Deus, e um amanhã, Senhor Deus, permitido pelo Senhor despertar, Senhor Deus, para uma sexta-feira. Muito obrigado, Pai. Continue com cada um. E em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por este privilégio de também poder, através, Senhor Deus, da tecnologia, compartilhar a Tua palavra. Estaremos ali na Igreja Batista Central e Fazendinha, Pai, no domingo pela manhã e no domingo à noite, reunidos, Senhor Deus, mesmo ainda em meio a limitações, mas estaremos ali para poder Te louvar e agradecer o Teu nome. Que possamos também buscar ali intimidade, comunhão, conhecimento do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite.